Salve, salve, nação tricolor! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do Glória e Tradição. Aqui quem vos fala sou eu, Felipe. E hoje, meus amigos, é um dia importante. Hoje, Fortaleza enfrenta o River Plate, quarta rodada, Copa Libertadores. E chega aquela pergunta. Se o Fortaleza perder, ainda tem chance de classificação? E se o Fortaleza empatar? E se vencer? Enfim, quanto falta para o Fortaleza conseguir uma vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores da América? E quanto falta para ele conseguir uma vaga nas oitavas da Sul-Americana? E o quanto ele não precisa alcançar para acabar sendo eliminado na competição? Enfim, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo daquelas médias. Se lembra do vídeo da tabuada que a gente fez no ano passado aqui no Campeonato Brasileiro do Glória e Tradição? Enfim, fiz uma pequena mudança, não é mais aquela tabuada confusa, que era muitos números na tela, agora vai ser algo um pouco mais explicativo, né? Um pouco mais simples para você poder entender como funciona a questão de média, a pontuação aproximada para você acabar passando de fase, e a gente vai conversar sobre isso aqui hoje no Glória e Tradição e relembrar médias de cada edição dos últimos 10 anos, assim como também olhar uma média geral de todas essas últimas edições. Lembrando que a gente faz esse recorte dos últimos 10 anos justamente para pegar um número mais assim aproximado do futebol atual, né? Porque eu não pegaria, por exemplo, um dado de 2006 para poder acrescentar. O futebol muda muito, a dinâmica do torneio muda muito. Então, eu peguei das últimas 10 edições para a gente poder fazer um cálculo aqui e chegar nesse denominador comum. Mas antes, meus amigos, só lembrar que esse vídeo é patrocinado pela 1xBet. 1xBet, a maior casa de apostas do Brasil e do mundo, patrocinando a Liga, Campeonato Inglês, Campeonato Espanhol, a Liga, Campeonato Brasileiro e também aqui o Glória e Tradição. E como é que você faz para ter essas regalias com o GT lá no XBet? Você cria sua conta, você acessa por aqui, ó, tem um QR Code bem aqui no cantinho da tela, você é redirecionado para o site da 1xBet. Lá você pode criar a sua conta e utilizar o código promocional Glória e Tradicão. Assim você vai ter, como já falei, algumas regalias, como duplicar o valor apostado em até R$ 1.200, e você pode fazer apostas, quem sabe já nesse jogo Fortaleza e River, fazer aquela fezinha. Acho que a odd pro Fortaleza tá boa para a gente tentar uma vitória. Ou se você não confia, você faz o movimento inverso. O importante é que ou Fortaleza lhe dá alegria e quem sabe também a 1xBet te dá alegria ao final desse jogo. Então, crie sua conta na 1xBet, se divirta, aposte com muita responsabilidade e assim você também fortalece a turma aqui do GT. Então, faça o XBet, ajude o GT e quem sabe você ganha dinheiro também com o Fortaleza. E meus amigos, vou colocar aqui a vinheta para a gente poder começar logo esse vídeo. E meus amigos, vou colocar aqui na tela logo um dado aqui das edições para vocês verem que a média aproximada de cada edição, tá? A gente fez um recorte de 2012 até 2021 para totalizar 10 edições. Na Libertadores 2012, isso é um detalhe, eu vou explicar aqui para vocês. Não é também a pontuação exata que você está vendo aí na tela, ok? Geralmente, quando você faz esse cálculo, saem os números quebrados, tipo em 2012, ele é 12,5 pontos em primeiro lugar. E sempre que ficar com um número e ele ficar na metade para cima, como por exemplo, o primeiro colocado de 2012, a média dos 8 grupos daria 12 pontos e meio, eu arredondei para 13 pontos. Algo que acontece, por exemplo, também no segundo colocado, que ele deu 10,65 pontos. O que acontece? Como ele ficou mais para cima, eu também arredondei o número. Agora você vê ali no quarto lugar, está 4 pontos. Ele deu 4,25 pontos. E como está mais para baixo, eu puxei também a pontuação para baixo. Então sempre está, quando passa da metade, a pontuação ela foi passada para o próximo nível, para dificultar ainda mais. Só um fato da gente também ter mais certeza do que falta para buscar essa classificação. Então, como a gente pode ver, em 2012, a média para você terminar em primeiro colocado era ali por volta de 13 pontos, né? Então, assim, é claro, se a gente for comparar com outros anos, a gente vai ver pontuações menores. Mas a gente vê que é uma pontuação quase perfeita numa fase de grupos, né? Um segundo colocado, por exemplo, nessa época, ele marcaria 11 pontos para poder passar. Já em 2013, a média foi de 9 pontos para poder passar de fase. Então a gente vê que realmente muda bastante. E nesse detalhe era 9,3, ou seja, é muito assim possível, né? Em 2013 você acabar passando para a segunda fase. Teve casos de time passando com menos pontos, inclusive, para poder jogar as oitavas de final da Copa Libertadores da América. E nessa época, vale-se dizer, a gente não vê aí marcado o terceiro colocado, ele não dava vaga
para o terceiro colocado na Sul-Americana. Essa mudança só vai acontecer em 2017. A gente até vai colocar aqui na tela para vocês poderem também acompanhar. Passando para as próximas duas edições, a gente vai revisitar 2014 e 2015 da Copa Libertadores da América. A gente pode ver que o primeiro lugar ele precisou de aproximadamente 12 pontos para passar de fase e o segundo precisou de 10 pontos. Em 2015, essa pontuação foi um pouco mais alta para o primeiro colocado, 13 pontos, e o segundo acabou alcançando a pontuação de 10 para poder passar de fase. Se a gente for avançar também aqui para 2016 e 2017, a gente vai ver uma mudança já significativa na tabela que vai estar na tela. Por quê? Como já falei para vocês, em 2017, o terceiro colocado garantia vaga na Copa Sul-Americana. E vocês vão perceber que é uma tendência, tá? É uma tendência que depois que essa vaga na Sula passou a ser dada, a gente viu a pontuação sendo diminuída do terceiro colocado. Vocês vão acabar percebendo daqui para frente como é curioso também esse fator. Mas a gente vê que para ser primeiro e segundo era 30 e 13 ou 10 pontos, e 2017, 12, 10 e 8 pontos, respectivamente, para você jogar um mata-mata de uma competição continental. Deixando bem claro que os dois primeiros são para a Copa Libertadores e o terceiro para a Copa Sul-Americana, como a torcida do Fortaleza, inclusive, já deve estar cansada de saber. Em 2018 e 2019, a gente já vê outra mudança aqui, por exemplo, para o terceiro colocado, porque ele desceu de 8 pontos para 7 em cada posição. Percebam que o padrão de 12 pontos e 10 vai se mantendo. É algo que vai se mantendo. E vocês vão entender por que esse padrão foi importante para o cálculo final. Assim como para o terceiro também foi 7 pontos, e para quarto também a gente vê a pontuação de 4. Ou seja, a gente já vê uma repetição quase que exata. Aí, aqui nesse cálculo está exato, mas como tem números quebrados, mas quase que exata a de 2018 e 2019. Quando a gente vem para as duas últimas edições, a gente tem que lembrar que a edição 2020 ela teve uma certa dificuldade de ser finalizada por conta da pandemia de Covid-19, e a gente vê que meio que refletiu na pontuação, porque o primeiro colocado, a média foi muito alta, por exemplo, 14 pontos, e para o sexto ela diminuiu, ela caiu para 6 pontos. A gente vê que a tendência foi mesmo e esses números irem caindo, irem diminuindo, assim como quem pontua mais também, e se distanciando, né? A gente vê que o primeiro ali em 2020 fez 14 pontos e o primeiro em 2021 fez 13 pontos, assim como o segundo fez 11 e o outro 10, respectivamente. Agora, se a gente for olhar aqui o cálculo final, for ver aqui a média aproximada, né, do final de cada década, a gente vai ver um detalhe muito curioso, que foi o que acabei falando mais cedo. A diminuição da pontuação para cada pontuação. Acabei repetindo aqui a frase, mas a repetição para você alcançar cada objetivo, né? Nessa média aproximada desse recorte de 10 anos que a gente fez, a gente pode comparar com o que ele pode ser premiado, né? Geralmente o primeiro colocado termina ali por volta de 12 pontos, para ser mais exato, porque o número acabou saindo quebrado, é ali por volta de 12,5 pontos, então geralmente com isso você já é o líder do grupo. Para você terminar em segundo, é ali por volta de 9,8, ou seja, com 10 pontos, 9, 10 pontos, você garante o segundo colocado. Fortaleza, nesse momento, ele entra no jogo de hoje com 3 pontos na tabela. A gente vê que o Fortaleza é um grupo muito embolado, né? Até um pouco difícil a gente cravar até então, mas é bom a gente ver isso aqui até para ter uma base, né? A gente poder comparar com o que falta para cada objetivo. Fortaleza ganhando, por exemplo, ele já se aproxima com a pontuação base para você ganhar uma vaga na Sul-Americana, porque ele por volta de 7 pontos, que na verdade a pontuação é 7,11, né? Você vê que o time já meio que pode se dar o luxo de tá com meio caminho andado, um pé já na oitava de final da Copa Sul-Americana. E o último é 3,9. Então a gente arredonda para 4 e geralmente ele é o eliminado. Mas o fato é focar nos 3 primeiros, tá? Os 3 primeiros pontos, o quanto falta para cada um. Então a gente vê que é muito importante o Fortaleza pontuar no jogo de hoje contra o River, para quem sabe garantir uma vaga nas oitavas de final, né? Peço até desculpa que eu tô torcendo aqui, mas ganhar umas vagas nas oitavas de final, tanto da Copa Libertadores ou quem sabe da Sul-Americana, que também seria de muito bom grado. Afinal, para o Fortaleza, é importante também ele manter esse calendário de competições internacionais, até para garantir não só mais experiência, mas como cota, porque a cota para a Copa Sul-Americana ela por volta de 3 milhões de reais e da Libertadores ali por volta de 6. Querendo ou não, já é uma grana muito boa e que ajuda bastante o Fortaleza. Então, basicamente, a gente pode ver que essas são pontuações que meio que garantem ou meio que chega aproximadamente a uma pontuação que o time passa de fase em cada posição nas últimas 10 edições da Copa Libertadores da América.
Enfim, meus amigos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo aqui um pouco mais curtinho. Não é tipo aquela tabela de Excel com muita pontuação para a gente poder ter que explicar durante o vídeo. Mas teremos ela de volta quando começar o Brasileirão. Assim, aquela parte é do meio do Brasileirão, né, velho? O Brasileirão já começou. Mas quando chegar naquela parte meia do Brasileirão, que a gente tem que começar a se preocupar com cada objetivo. Mas aqui na Copa Libertadores chegamos na metade da tabela. Então é dever nosso trazer aqui essa curiosidade, esses números, para poder a gente comparar e ter uma base, né? Para ver até onde o Fortaleza pode alcançar nesse campeonato. Mas, meus amigos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, compartilhe, comente aí embaixo o que você acha, se você crê que o Fortaleza consegue vencer o River hoje, se ele consegue aumentar a pontuação, se ele for derrotado, o que faltaria para ele poder tentar chegar longe nessa competição. Enfim, fique à vontade para interagir e participar aqui no Glória e Tradição. Meus amigos, mais tarde nós teremos uma live pós-jogo, viu? Quando acabar Fortaleza e River Plate, demorar um pouquinho de tempo, mas você vai poder assistir, poder acompanhar e ver as primeiras impressões logo após o apito final desse jogo tão importante, um adversário, o maior adversário já enfrentado por uma equipe cearense fora do Nordeste. Aliás, eu acho que até do Nordeste, tá? O maior adversário de fora do Brasil enfrentado por uma equipe nordestina. Afinal, Boca e River são gigantes mundiais, não só do nosso continente. Enfim, meus amigos, fiquem à vontade para interagir e, como de costume, como a gente sempre diz aqui, passe adiante.